Visto como um médico prodigioso, um herói entre o povo, a história da Ilha do Pico não poderá ser escrita sem o nome Dr. José Prudêncio Teles Júnior. A marca que deixou nos picoenses é ainda hoje não esquecida e as qualidades não só médicas como humanistas cada vez mais difíceis de encontrar. O Dr. Teles povoou permanentemente a minha memória como uma imagem misto de lenda. Um odor muito forte, muito forte. Eu adoro e toca chamar o Dr. Teles. Ele já apitava em Santa Maria quando ele saiu do avião, eles já o prenderam logo. Procuramos relembrar como a história de Dr. Teles foi muito para além do que apenas exercer a sua profissão. Nascido a 8 de maio de 1908, em Santa Bárbara, Freguesia das Ribeiras, Concelho de Lajes do Pico, Dr. José Prudêncio Teles Júnior é o mais novo de 5 irmãos. Filhos de José Prudêncio Teles e Maria Luísa Silveira, é destes que herda algum fermento ético e moral. O Dr. Teles povoou permanentemente a minha memória como uma imagem misto de lenda, misto de mito, que era uma espécie de figura exemplar, figura referencial, figura modelar da minha própria visão do mundo. Eu era filho de pescadores e de uma doméstica ligada à terra, aos meus pais, e os pais dele, principalmente o pai dele, era um grande comerciante da Freguesia das Ribeiras, na altura um dos maiores comerciantes, se não o mais reputado comerciante da Ilha do Pico. Faz a instrução primária na Escola das Ribeiras e segue os estudos no Liceu Nacional da Horta, passando por Angra do Heroísmo e terminando em Ponta Delgada. Em Coimbra inicia os seus estudos de Medicina, frequentando simultaneamente o curso de Histórico-Filosóficas. Conclui a licenciatura em Medicina e Cirurgia em 1935. Na altura em que era completamente impossível e difícil, ninguém no Pico, isso era possível, era pouco possível em São Miguel, na Terceira e no Faial, mas era basicamente impossível numa ilha como o Pico se fazer um curso superior de Medicina nos anos 20, 30, no princípio, há 100 anos atrás, no século XX, era impensável. Havia pessoas, pouquíssimas pessoas, fizeram isso. O Dr. Teles pôde fazer. Em busca de seus sonhos de ser um grande médico e de ajudar o máximo de pessoas possível, este rumo à Ilha de Santa Maria, onde inicia a sua carreira como médico e delegado de saúde. Trabalha afincadamente e desde cedo é notável o seu trabalho, qualidade profissional e o seu caráter, realizando autênticos milagres no plano da medicina que na época eram absolutamente impensáveis, tornando-se então num médico notável e respeitado por toda a comunidade. Em 1940 encaminha-se para São Miguel, onde reencontra a sua irmã mais velha, Maria. Esta ajuda-o a abrir em sua própria casa um consultório. Rapidamente há uma enorme procura e fascínio devido ao seu trabalho e dedicação. É chamado recorrentemente pelo povo e José percorre inúmeras partes da ilha, fazendo tratamentos e consultas quase gratuitamente. Isto em absoluta coerência com as suas ideias e preocupações de justiça social. O reconhecimento público e institucional afirma-se quando, em 1941, o Presidente da República, General Óscar Carmona, lhe atribui a comenda da Ordem de Benemerência. Essa irmã é uma figura que o acompanha, que o apoia, que o suporta, é uma espécie de mãe, porque
que é a mais velha, é uma espécie de figura maternal que o acompanha e que está sempre perto dele. A história aqui, o rapazinho dos meus 7 anitos, 6, 7 anos, a minha avó tinha a idade de 62, na altura. Ela, uma dor muito forte, na área da barriga. É uma dor e toca chamar o Dr. Teles. Na altura ainda estava aqui em Santa Bárbara. Toca chamar o Dr. Teles e chegou à casa da minha avó e disse assim: oh, está aqui um problema. Aquele homem andou ali talvez 3 ou 4 dias que passou ali em casa de minha avó, medicaçãozinha para dores, porque ele disse, isto para ir para a horta, para operar, já na idade que uma pessoa aos 60 anos e 70 já era velha, naquela altura, para ir para a horta, já nesta idade, em Ruida, meter-se um carro para a Madalena e põe num lanchinho, tempos maus, que era de inverno, diz, epá, isto está mal, se houvesse aqui um milagre, ele mesmo disse, se houvesse aqui um milagre, e o homem sempre a esfregar na barriga, e tal. E quis Deus que ao 3º dia as tripas desenvolveram, ela estava a sofrer um volvo. Ora, um volvo, naquela altura é que chamava-se um volvo quando o intestino dava um nó e não funcionavam. Estas nossas tripas dentro e tal, criaram, naquele tempo falava-se muito de volvos. E foi esse o caso com a minha avó, que o homem que trabalhou ali 3 dias na barriga de minha avó. O homem que fez medicina, como um João Semana, gratuita, quase de borla, de uma forma extraordinária, deixando o dinheiro que até recebia numa casa mais abastada, deixando no gajo ao lado, quando ia passar pelo pobre, deixava debaixo do travesseiro e da almofada o dinheiro que tinha acabado de receber na casa anterior. Portanto, estava de um homem de uma envergadura moral quase rara. Um homem quase um Cristo. Um homem bom. E por isso é que toda a gente gostou muito do Dr. Teles. Quando ele andava por aqui a consultar, ao que eu já contei, que recebia daqui uns trocositos, mandava a ti para ires comprar os remédios. Havia aquelas misérias naquele tempo, ia às casas das pessoas e via aquelas misérias e pronto. Contudo, as suas ideias antifascistas opõem-se ao regime político da altura e exercer medicina de uma maneira tão solidária e humanitária traz-lhe grandes problemas. É acusado por ter ideias subversivas e querer revolucionar o sistema político e há então um mandato de captura pela polícia política do Estado. Teles refugia-se em Lisboa por algum tempo. Agora, ele politiza-se em Coimbra, não há dúvida. Ele politiza-se em Coimbra, é normal. Chega um período, um lugar academicamente efervescente, que devia ter oposição ao Estado Novo, é normal. Os estudantes, como tu sabes, faziam grande oposição em Lisboa, no Porto e tal, nas grandes capitais, nas grandes cidades onde havia as universidades. Não era como agora, só havia 3 universidades, 3 núcleos centrais, que era Coimbra, Porto e Lisboa. E, portanto, ele foi contagiado por esse clube. E desenvolveu uma visão política e ideológica de esquerda. Contra as ditaduras, contra os totalitarismos, contra os regimes musculados, antidemocráticos, que do ponto de vista dele não cabiam na sua visão do mundo. Foi intimado aí comparecer para ser ouvido e ele raspou-se para Lisboa. Não chegou a ser. Depois lá
é que numa viagem que ele fez de soldado a Santa Maria, está lá com os amigos, não sei o que, ele diz aí, e ele já apitava em Santa Maria, quando ele saiu no avião, eles já o prenderam logo e depois me recambiaram para Lisboa para ser julgado. Apid não arriscou em ter alguém contra a sua política. Retiram-lhe a sua carta médica e afastam-no da sua carreira e dos seus projetos. E assim, após todo o trauma, a mágoa e a humilhação, um pedaço da sua identidade e reputação foram corrompidos. É em finais da década de 40 que o Dr. faz, instintivamente, da sua medicina uma ferramenta ao serviço da igualdade e justiça, e durante anos preocupou-se quase exclusivamente em servir, tratar e dar por causa nada em troca. Fez desta a sua missão. Conheci-o nessa altura, morei nesta casa com ele. A casa era muito grande, dava para morávamos assim mais ou menos, tinha espaço para todos, muito espaço. Era uma pessoa extraordinária, ajudava os outros e depois muito preocupado se a pessoa tinha necessidade. Ele quando estava a fazer a consulta à pessoa, penso que ele estava a pensar como é que estaria a vida deles em casa, os filhos, a família. Era impressionante, ele nem queria pedir dinheiro a ninguém, nunca. Mais tarde veio a fazer isso porque casou-se, teve um filho. Posso dizer, não sou freguesia das Ribeiras, foi uma criatura incansável. O Sr. Dr. Teles foi médico de nós todos, da nossa família, mas principalmente minha mãe, que sofria muito de coração e ele tratava, mas era tanto entendido e não tinha as máquinas que tem hoje, que parecia que tinha mesmo olhos na ponta dos dedos. Desde criança, e qualquer pessoa que ouvia, mesmo pessoas mais velhas do que eu, que foi uma pessoa só, Deus está a fazer o que ele fazia, e coisas de graça, às vezes, poderes de vezes, e nunca se negou uma chamada nem nada. Era muito boa pessoa, e enquanto não casou, consultas, fez muita reborda. Consultas de reborda, fez muito bem esta gente aqui toda aqui. Depois que se formou em médico, que vinha cá de férias e fazia operações na sua casa, aqui mais acima, fazia operações e que não levava dinheiro nenhum. Ele era uma pessoa muito boa e muito perfeito, e alto e muito agradável para todos. Maravilhoso para os pobres, o pai dos pobres, ok? O pai dos pobres. Aquilo ia a todas as casas, aquilo quando chegou aqui foi uma pessoa extraordinária, extraordinária. Depois foi para São Roque, casou, foi para São Roque, foi lá a sua vida. Mas enquanto foi solteiro aqui, já era um senhor já, um bocadinho já quando casou, mas foi uma pessoa maravilhosa. Em 1960 apaixona-se por uma mulher mais nova, Odete Irmina Azevedo da Silva. Casa-se e passa a residir no Cais do Pico, onde abre também um consultório. Em 1961 nasce o seu único filho, José Eduardo Azevedo da Silva Teles. Mesmo casado, voltava à sua freguesia de Santa Bárbara e ao consultório em casa, aos sábados, para os seus, onde continuava a ajudar incansavelmente todos que o chamavam, aos sustos, à doença, à morte. Devido à sua dedicação, é denominado Inspetor Regional dos Açores. Tendo agora uma família para sustentar, a sua mulher pressionava que levasse dinheiro pelas consultas a todos os pacientes, ressentido por alguns. Algo que mexeu com o seu psicológico e criou um dilema entre os seus valores e ideias. Anos mais tarde, doente de cancro, viajou para a América à procura de uma cura durante 5 meses, mas, mal sucedido, morre lá em 14 de março de 1981. Depois a esposa, é claro que queria dinheiro e ela passou a ir, já ele tinha carro seu, passou a ir com ele. E ele entrava numa casa e quando chegava cá fora, ela queria, se não estou em erro, não haverá muito erro, eram 20 escudos a consulta. E ela mal ele chegava dentro do carro, pedia, não cobrei nada, ela zangava-se com ele. Casou com a senhorinha lá para o norte e ela não aguentou muito tempo aí porque ele faleceu, está aí. Ele quando aconteceu essa coisa descobriu um cancro no duodeno, ele aqui não, sabe, ele não sei se foi ao continente, mas não, ele foi aí,
eu lembro-me disso, que havia aí um cirurgião muito bom aí na América, ele foi para lá. Esteve lá 5 meses, pronto. Depois, já veio de lá, foi na urna, já passou, veio, já passei, foi o funeral dele ali para o Cais de Pico. Portanto, ele teve pouco tempo. Ele, quando foi para a América, já veio morto, de lá para cá. Todos nós sabemos que a vida é passageira, mas podemos fazer dos nossos atos e palavras eternos. O Dr. José Prudente Teles Júnior mudou a vida de muitos, de forma exemplar, e marcou a história da medicina no arquipélago dos Açores. Assim, para os seus habitantes, a sua memória não deve ser esquecida, mas sim celebrada e recordada.